Bíblia King James atualizada, Êxodo capítulo 9. A praga da peste nos animais. Disse Yahweh a Moisés: vai ter com o faraó e dize-lhe: assim diz Yahweh, o Deus dos hebreus: deixa o meu povo partir para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahweh ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahweh determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã Yahweh fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte fez Yahweh o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais e não deixou o povo partir. A praga das úlceras. Disse Yahweh a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahweh endureceu o coração de Faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o próprio Yahweh tinha avisado a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse Yahweh a Moisés: levanta-te ao romper do dia e apresenta-te ao faraó, e lhe dirás: assim diz Yahweh, o Deus dos hebreus: deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto. Porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir. Eis que amanhã a esta mesma hora farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do faraó que temeram essa palavra de Yahweh apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. A praga da saraiva. Disse Yahweh a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu o seu cajado em direção ao céu, e Yahweh imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções.
Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: Desta vez eu pequei, e Yahweh é justo, e eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahweh, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahweh. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo o mundo pertence a Yahweh. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, e ele e seus conselheiros. O coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahweh tinha predito por meio de Moisés.